Fala, Zeldas e Cistas, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério, né, sobre Moroni, se ele é o anjo de Deus ou um anjo disfarçado. Essa referência foi confrontada, né, num debate na missão, 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, né, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, esse é o assunto que iremos abordar nesse vídeo. Então, nosso canal está melhor porque agora tem vinheta e mais detalhes sobre o assunto. Mas, irmãos, irmãs, sisters, elders, vocês que querem aprender o Evangelho, querem servir missão, precisam ter um conhecimento a respeito da doutrina que vão ensinar de forma segura, certo? Então, esse canal é para ajudar vocês a estarem preparados. E vocês também que são irmãos da igreja. E também, de vez em quando, alguém lhe questiona sobre algumas coisas. Esse canal é para você. Então, há um livro também escrito, chamado Livro A Vara de Judá e A Vara de José. Eles põem vários ensinamentos de como explicar a doutrina da igreja de forma clara e objetiva. Se tem dúvida, o link do livro vai estar aqui embaixo, tá certo? Então, vamos para o assunto de hoje. Olá, irmãos, irmãs, sisters, elders. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Então, a Bíblia dá referências de como a gente vai identificar os anjos, se ele é de Deus ou não. Uma dessas identificações que se encontra pelas Escrituras é a mensagem que o anjo traz. Em Gálatas 1:8 ele diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já tem anunciado, é anátema. Mas preste atenção, a primeira mensagem é se ele traz um outro evangelho. A segunda maneira de identificarmos é pelo fruto, certo? Mateus 7, do 15 ao 20, ele diz, resumidamente, né? Por seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então é pela mensagem, pelos frutos, e a outra é pela doutrina, que também está descrita essa referência em 1 João 4, do 1 ao 3, certo? Se não prega a doutrina de Cristo, que é o arrependimento, o batismo, que Jesus é a rocha, o único caminho pelo qual a humanidade será salva, então esse anjo não deve ser ouvido. E a outra referência que nos ajuda a identificar o anjo também é pela autoridade. Ele respeita a autoridade de Deus sempre e sempre fala que ele vem a serviço de Deus. Isso está em Apocalipse 19:10, né? Quando ele assume a autoridade para Deus. Ele diz que a autoridade é toda de Deus, ele é apenas um mensageiro. E outra parte é o caráter desse anjo. Se esse anjo, quando ele trouxe a mensagem, passou por esses requisitos, se ele foi paciente, se ele foi amoroso, se ele foi uma pessoa digna. Então essa é outra referência que a gente pode ver do anjo, certo? Então, já que nós vimos essas partes das Escrituras para entender sobre o anjo de Deus ou não, Moroni, ele passou por esses requisitos? Então vamos lá. Primeiramente era a mensagem que ele trouxe, né? Os anjos trazem mensagens, né? E o que o Moroni trouxe? Ele está descrito em Apocalipse 14:6. Você pode pegar a sua Bíblia e ver o que Moroni trouxe quando ele veio à Terra.
Está escrito lá: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Olha só, ele tinha em suas mãos o Evangelho eterno. Para quê? A Escritura ela diz: para proclamar a toda nação, língua e povo. Então, essa foi a mensagem que ele trouxe: o Evangelho eterno para ser proclamado a toda criatura. Desculpa. E na própria passagem do que ele trouxe, né, do fruto que ele trouxe, que a gente vai ver mais na frente ainda, ele está escrito o seguinte, como essas referências que estão aparecendo aqui, ó. Vai aparecer aqui. Que é o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem que ele trouxe para anunciar foi sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E pelos frutos. O fruto que ele trouxe, todo mundo sabe, foi o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon é outro testamento e não outro evangelho. Percebe a diferença? Testamento é uma coisa, evangelho é outra. E o livro de Mórmon é um testamento, como ele refrisa aqui nas referências que está aparecendo para você, certo? A outra coisa, quando eu falo do evangelho, né, é também o que esse evangelho pode impactar na vida das pessoas, da comunidade. Então, vamos ver esse breve vídeo que mostra o impacto desse fruto que ele trouxe para a humanidade. Vamos ver. Bom, então esse é o impacto que a mensagem do livro ele expõe. E o livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz na sua vida e sua salvação eterna no mundo vindouro. Agora, pela doutrina, né? Ao passo que a gente viu nas escrituras aqui, o anjo se identifica pela doutrina também, certo? Então, no próprio livro que Moroni trouxe, ele refere a doutrina de Cristo. Está descrito lá no livro, vai estar aparecendo aí, provavelmente vai aparecer para vocês aí, terceiro Nef 11, onde o Salvador está dizendo a sua doutrina, no livro que ele trouxe. Em verdade, vos digo que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isto edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqueles que declararam mais ou menos do que isto, e estabelecerem como minha doutrina, esses vêm do mal e não edificam sobre a minha rocha, mas edificam sobre um edifício de areia, e as portas do inferno estarão abertas para recebê-los, quando vierem as inundações e os ventos açoitarem. A doutrina é Cristo, a rocha é Cristo, e o Evangelho pregado por Moroni, os frutos e a doutrina é sempre Cristo. Tanto que eu posso falar algo a vocês. Já viram como um único livro teve um impacto tão grande no mundo e mudaram a vida de pessoas que os leram? Um livro fora a Bíblia, porque a Bíblia, sei que ela contém o Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos a Bíblia, nós temos a Bíblia conosco.
Mas você já viu um outro livro causar tanto impacto quanto este livro desconhecido, chamado Livro de Mormon? Seja honesto com você mesmo. Viu algum outro livro impactar tanto a vida de pessoas como o Livro de Mormon já impactou a vida de milhões de pessoas? A outra referência que nós temos, como a gente leu, é a autoridade, né? Quando Moroni apareceu para Joseph, ele chamou-me pelo nome e disse que era um mensageiro enviado da parte de Deus. Então Moroni já deixou claro que a autoridade não era dele. A autoridade era de Deus, que Deus o havia enviado para dar a mensagem a Joseph. Então, se nós podemos ver, tudo que Moroni fez, ele foi de acordo com as Sagradas Escrituras. Nada que ele fez foi contra essas Escrituras. Então, daí tiramos. Moroni, então, realmente foi um anjo de Deus porque cumpriu os requisitos que as Escrituras nos ensinam a respeito de diferenciar um anjo de Deus e um anjo de luz. Moroni é um anjo de Deus. Ele trouxe o Evangelho eterno para ser proclamado a toda a nação, povo, língua, ao mundo todo. Eu testifico disso porque eu estudei e li as Escrituras, e o Espírito é que confirma todas as coisas. E o meu testemunho veio de Deus e não de ninguém. Eu não fui convencido, eu fui convertido. Essa é a minha mensagem para vocês, amados irmãos e irmãs. E como eu disse, se tem dúvidas sobre outras questões ou até mesmo um esclarecimento maior a respeito do que eu disse, acesse o link que está abaixo e adquira o seu exemplar do livro A Vara de Judá e a Vara de José. Até a próxima, amados irmãos e irmãs, elders e sisters.